Eu tenho, como falava agora há pouco, uma mensagem da parte de Deus ao seu coração e quero convidar todos que têm uma Bíblia a abri-la agora no texto da carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2. Romanos, capítulo de número 12, versos 1 e 2. A carta de Paulo aos Romanos, ela tem um papel fundamental não só na Bíblia, mas na doutrina cristã, porque ela trata dos maiores dilemas da humanidade. Cada um de nós, enquanto seres humanos, enquanto filhos de Deus, nós trazemos conosco duas realidades: a realidade do nosso dia a dia. Talvez muitas das pessoas que estão aqui nesta manhã chegaram aqui em crises, com lutas, em meio a aflições, passando por dificuldades, sentindo pressões, acusações, envolto em misérias, cheios de problemas. Esta é uma realidade. E nós temos uma segunda realidade, que é a realidade daquilo que Deus não só projetou, idealizou, fez e deseja fazer na vida de cada um de nós. E a carta de Paulo aos Romanos, ela faz justamente entrelaçar estas realidades. Nos primeiros capítulos de Romanos, você vai encontrar a declaração do propósito de Deus. Depois do capítulo 3, 4, você vai encontrar um diagnóstico a respeito da miséria humana, até o capítulo de número 7. E a partir do capítulo de número 8, você encontra uma declaração daquilo que Deus fez, através de Cristo Jesus, por cada um de nós. E assim vai, falando aos que não eram judeus, que a Bíblia chama de gentios, no qual nós nos enquadramos. E depois fala aos judeus, nos capítulos 10, 11. E no capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Romanos, nós encontramos algo que é a chave para tudo aquilo que Deus deseja fazer na vida de cada um de nós. E nesta manhã, quando nós estamos reunidos neste lugar, e eu quero ter a atenção de todos vocês agora, porque eu tenho a absoluta certeza que foi Deus quem trouxe você aqui, por mais aflito que você possa estar se sentindo, por maiores que sejam as lutas e dificuldades que venhamos enfrentar na nossa vida, existe uma realidade imutável de que Deus veio ao encontro das necessidades de todo ser humano através do seu Filho Jesus. A palavra de Deus nos declara, no Evangelho de João, que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou no seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E você encontra, especialmente na narrativa dos evangelhos, a história de pessoas que foram até Jesus buscar solução para suas necessidades, buscar resposta para os seus dilemas, foram buscar alívio para suas dores, para suas cargas. Você tem textos clássicos da Bíblia
como a história de uma mulher que chega por trás de Jesus no meio da multidão e toca na orla do seu vestido, do seu manto, e é imediatamente curada. Você tem a história de um homem que, no meio da multidão, se agarra a Jesus e faz com que Jesus vá até a sua casa, porque a sua filhinha estava à morte. Você tem a história de pessoas que eram cegas, que viviam marginalizadas e são por ele tocadas e são totalmente restauradas. E esta história dos evangelhos continua nos dias de hoje, mas muitas vezes nós não paramos para observar aquilo que Jesus está fazendo. Ontem à noite eu comentava com uma pessoa com quem me reunia a respeito de quantos milagres são realizados a cada culto, a cada reunião como esta, e muitas vezes muitos nem ficam sabendo. Quantas pessoas já foram libertas, quantas pessoas já foram curadas, quantas orações são atendidas, quantas pessoas saem daqui completamente aliviadas depois de um culto. Pessoas que chegaram com um sentimento de morte, ou mesmo até como uma sentença de morte, como já tivemos aqui entre nós, e saíram daqui completamente livres. Deus quer fazer esta obra através do seu Filho nesta manhã, mas é necessário que este ingrediente, o qual eu vou apresentar-lhes nesta hora, seja não só entendido, mas recebido e acatado por cada um de nós que aqui se encontra. E Paulo, quando escreve o capítulo de número 12, que para mim é um ponto mais alto da ministração de Paulo neste livro, no verso de número 1, ele faz aqui um pedido, um rogo àqueles a quem é dirigida esta carta, ou seja, a toda a sua igreja, a cada um de nós. E ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós encontramos dentro dos ingredientes que nos são oferecidos neste texto, respostas imediatas para cada uma das nossas demandas. Deus fala que, em primeiro lugar, nós precisamos aceitar o fato de que nós somos a matéria-prima sobre a qual Deus vai trabalhar. A minha e a sua vida, nós somos esta matéria-prima. Muitas vezes nós achamos que a mudança tem que ocorrer na circunstância para depois a nossa vida ser mudada. Nós achamos que as mudanças precisam ocorrer nas pessoas e nas situações que estão à nossa volta, para que a nossa vida ganhe uma nova esperança. E o que a palavra nos mostra, de um modo muito claro, como nós temos pregado ao longo das últimas semanas, e até convido aqueles que perderam a oportunidade de estar aqui conosco nos últimos 3 domingos, especialmente 2 para trás, porque no passado eu não estava aqui, de ouvir através dos registros digitais as ministrações A Mudança Começa em Você 1 e 2, que é muito importante para você entender todo o contexto daquilo que estamos falando hoje. Basta você entrar ali no YouTube, no nosso canal, Pastor Renato Fogaça. Você tem graciosamente, gratuitamente, a oportunidade de assistir estas mensagens. E você pode também enviar o link para que outras pessoas assistam. Mas o que nós percebemos aqui é que Paulo enfatiza em primeiro lugar que nós precisamos entender que a conversa começa conosco. E ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, para que apresenteis os vossos corpos, a vossa vida, como um sacrifício
santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Este sacrifício é justamente este culto racional. E o que é um culto racional? É você acatar, receber, considerar, respeitar algo de modo intencional, não emocional. Eu decido crer, eu decido aceitar. Muitos rejeitaram a Jesus, muitos nesta manhã podem rejeitar a Jesus e continuar agarrados nos seus problemas, nos seus dilemas, nas suas demandas. Muitos podem rejeitar a Jesus inconscientemente, mas o convite que Paulo nos faz é que nós acatemos, recebamos aquilo que Ele tem para nos dar, de uma forma voluntária, de uma forma racional, de uma forma intencional. Eu decido crer, eu decido crer, eu decido crer. Como fez Jairo, um dos principais da sinagoga, que no meio da multidão se encontra com Jesus, porque a sua filhinha estava em casa, enferma e estava à morte. Em determinado momento chega a notícia da casa de Jairo que a menina tinha morrido, e Jesus disse a ele: Jairo, não temas, crê somente. Ou seja, Jairo, continua crendo, continua crendo, continua crendo. E a Bíblia diz que quando Jesus chega à casa de Jairo, de fato, a menina havia falecido, mas quando Jesus entra, ele diz: a menina não está morta, ela dorme. E ele pede para que todos saiam da casa, e fica ali a filha morta, os pais completamente tomados pela tristeza pelo que ocorrera, mas como Jesus estava presente, havia solução para aquele problema. E Jesus declara: ela não está morta, ela apenas dorme. E a Bíblia diz que o Espírito voltou para ela, e ela se levanta, e Jesus devolve aos seus pais, e a alegria é restaurada. Deus quer restaurar a alegria de cada um de nós nesta manhã. Eu confesso a vocês que eu preciso tanto quanto vocês desta palavra. Vocês sabem que temos passado dias difíceis, enfrentando uma enfermidade que constitui-se num verdadeiro desafio. Vocês têm orado por nós e eu quero agradecer, e eu não tenho como retribuir ou pagar tudo aquilo que vocês têm feito por mim e por minha casa. Na semana passada, nós fizemos a primeira de 3 cirurgias na pastora Cristiane, uma cirurgia muito longa. Ela ficou quase 13 horas no centro cirúrgico, entrou às 8 horas da manhã, saiu 9 horas da noite, 11 horas só na mesa de cirurgia. E a única coisa que pode nos sustentar num momento como este é a crença naquilo que Jesus disse. E aquilo que nos está reservado pela frente só pode ser enfrentado na crença naquilo que Jesus disse. Porque não é só Jesus que fala, a nossa alma também fala, e o inferno também fala. A nossa alma sem Deus é fraca, é débil, e todo pensamento que vem a ela ou vem dela nos leva a crer que não tem solução, não tem saída, não tem remédio. Toda a informação que nos vem da parte do inimigo das nossas almas, Satanás, é que nós merecemos, que nós vamos perecer, que a morte é certa. Mas a notícia que vem de Deus é que nele há toda esperança. E ele diz: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E eu quero levar você nesta manhã a receber através das ondas sonoras que saem através dessas caixas de som, a palavra de Deus penetrando no seu coração, restaurando vida, restaurando a paz, restaurando a alegria, restaurando a esperança, porque Jesus está aqui. E porque Ele está aqui, Ele diz: não temas, crê somente.
E uma das características mais maravilhosas de Jesus é que Ele acolhe-nos a todos. Jesus não faz discriminação de quem quer que seja. Para Jesus não há certo ou errado, não há justo ou injusto. Para Jesus existem pessoas a quem Ele tem o propósito de salvar, transformar, libertar, curar, abençoar. E eu quero agora, junto com você, na segunda parte deste texto, agora no verso 2, ele diz assim: e não vos conformeis com este século, ou seja, não se conformem com o fato de que não há saída. Não se conformem com o fato de que não há resposta. Não se conformem com o fato de que você talvez mereça todo o mal que porventura esteja vindo sobre você. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a grande expectativa de Deus para cada um de nós nesta manhã é que a nossa mente seja renovada pela palavra. Muitas vezes a nossa mente é como algo que está submerso numa realidade, e dali parece que não vai sair, não vai escapar. Mas Jesus diz: eu tenho uma nova realidade para você, e é necessário que a sua mente seja renovada por esta verdade, por esta certeza, por esta esperança, por esta fé, a fim de que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse texto parece-nos tão conhecido, já foi pregado aqui tantas vezes nas últimas semanas, eu tenho repetido através de uma série de pregações a respeito dele, mas é a coisa mais necessária para cada um de nós nesta manhã, é renovar a mente em Cristo Jesus, para que possamos não só nos desfazer de todo o fardo que está sobre os nossos ombros, mas para que possamos de verdade experimentar toda a graça, toda a misericórdia, toda a bondade, todo o amor, toda a alegria que este Pai maravilhoso nos propõe. Aquele que tem o controle absoluto sobre todas as coisas, sobre a nossa vida. Esta semana eu assisti um filme, um menino que foi ao trono de Deus, ao céu, uma coisa assim, o tema do filme. E ele conta a história de uma criança de 3 anos de idade, que, acometido de uma pancreatite, chegou à morte. E este menino de 3 anos de idade foi ao céu, e ali no céu, ele estava muito inseguro, muito triste, e ele narra que Deus envia pessoas para consolá-lo. E aquelas pessoas começam a conversar com ele. É um filme baseado em fatos reais, eu não sei se já foi lançado no cinema, vai ser lançado no cinema. E aquele menino ouve, ele começa a receber aquele consolo de pessoas que lhe traziam muito conforto. E de repente ele se vê na situação de que ele não queria mais voltar, ele queria permanecer naquele lugar. Quando ele ouviu Jesus dizendo que ele teria que voltar, e aí ele volta, se recupera daquela situação, e depois, com 3 anos de idade, este menino começa a conversar com o pai e com a mãe, falando a respeito de pessoas da sua família que ele nunca conheceu e de quem nunca tinha ouvido falar, mas com quem ele encontrou no céu. Ele falou a respeito do seu avô com o seu pai, ele falou a respeito de uma irmã que havia morrido quando ele nem havia nascido ainda. Ele falou a respeito de outras pessoas que trouxeram ao pai e à mãe a convicção, a clareza
de que era impossível aquele menino estar inventando aquelas coisas. E aquele menino hoje já tem talvez os seus 10 anos de idade, e agora está sendo feito um filme narrando esses fatos, que foram comprovados até de modo formal, que eles apresentavam fotos de pessoas que ele nunca tinha visto, sobre quem nunca tinha ouvido falar, e ele reconhecia aquelas pessoas e dava o nome de cada uma delas. Hã? O céu é de verdade, né? O céu é de verdade. E o inferno também é de verdade. Mas o céu e o inferno muitas vezes estão dentro da nossa cabeça. Depende daquilo que nós acreditamos. Se vocês conversarem com a pastora de vocês, vocês vão ficar impressionados com a alegria, com a disposição, com o ânimo, com o bom humor com quem ela tem enfrentado um dos momentos mais difíceis da sua vida. Tinha todos os motivos para estar murmurando, reclamando, talvez até blasfemando, como muitos de nós muitas vezes somos levados a fazer, mas ela decidiu enfrentar. Logicamente, isso não é por acaso, é fruto da oração de cada um de vocês. Hoje talvez tenhamos milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas orando por ela, não só no Brasil, mas em outras partes do mundo. Mas o mesmo Deus que está agindo sobre a vida dela, deseja hoje agir sobre a sua vida. E nós recebemos estas coisas não é somente para ficarmos para nós mesmos. Porque a maior tônica da ministração, não só de Paulo, mas de todo o Novo Testamento, é que Jesus não vem para implantar uma nova lei, Jesus não vem para trazer uma nova doutrina. Jesus diz, no Sermão do Monte, eu não vim para anular a lei, mas eu vim para cumprir a lei. E o cumprimento da lei, ele se dá pelo fato de nós não só recebermos aquilo que Deus nos tem dado através da sua palavra e das suas promessas, mas também se dá através do fato de compartilharmos uns com os outros a vida que Ele nos dá. E o cristianismo não é uma religião. Se você analisar do ponto de vista técnico, o cristianismo é uma continuidade do judaísmo. Porque tudo que tem do cristianismo no novo nascimento, o que é? É a história do nascimento de Jesus, é o fato dele ter compartilhado as suas doutrinas, ou a sua visão da lei judaica com pessoas que estavam ao seu lado. Mas o grande diferencial, e isso se enquadra também nesse Romanos 12, 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, é que os judeus permaneceram na técnica da palavra, na lei fria. É como um juiz que julga os seus casos, baseado apenas naquilo que está escrito, ignorando completamente os acontecimentos, os fatos e a realidade de cada situação. Assim falavam os judeus. Fulano fez tal coisa, eles iam lá no livro, no Pentateuco, olhavam, fez tal coisa, tem que apedrejar, pedra nele. Fez tal coisa, tem que ser expulso da sinagoga, expulsa agora. Jamais se preocuparam em conhecer as realidades das pessoas, jamais se preocuparam em atender às suas necessidades, e viveram debaixo da convicção de que o que importava era o tempo que eu passava orando a Deus e buscando a Deus, e as pessoas não existiam diante dos seus olhos. O cristianismo nasce sobre a ótica do cumprimento da lei.
mas demonstra que a lei tem como finalidade alcançar o ser humano, transformá-lo e abençoá-lo. E como disse aqui nas semanas passadas, quando Lucas, o médico, escreve a carta, o livro de Atos dos Apóstolos, ele escreve assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, Atos 1:1, falando não apenas daquilo que Jesus começou a fazer, mas também a ensinar. E o que Jesus começou a fazer e a ensinar foi que revolucionou o mundo. Sabe o que revolucionou o mundo ao ponto dos dias começarem a ser contados novamente? Agora há pouco eu estava olhando no calendário aqui para preencher um cheque, e eu fui ver a data, que hoje é o dia, se não me engano, 24 de maio de 2015. Mas por que essa data está aqui? O mundo não tem só 2015 anos. Essa data está aqui porque há 2015 anos aconteceu algo sobrenatural, algo maior do que qualquer outra coisa, que convencionou-se começar novamente a contar os dias. E aliás, o nosso pastor, Carlos Alberto, escreveu um livro, Os Dias que Não Foram Contados, trazendo-nos a ideia de que nossos dias precisam ser contados a partir do nosso encontro com Jesus. E ignorarmos todas as misérias e tragédias que largamos para trás e focarmos no propósito e no projeto que Ele tem estabelecido para nós. Mas o que nós percebemos no cristianismo é que nós fomos chamados em Cristo para mudar o mundo à nossa volta, a partir da nossa crença, da nossa convicção e da incorporação de Jesus em cada um de nós. Ao ponto de Jesus nos chamar de seu corpo. E Romanos fala-nos a respeito de uma necessidade imperiosa a cada um de nós: permitir que a nossa mente seja transformada e a partir daí experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é que cada um de nós, transformados pela sua palavra, nos transformemos em dispenseiros desta nova realidade, desta nova vida, desta nova visão. Aonde havia tristeza, nós somos os portadores da alegria. Aonde havia desesperança, nós somos os portadores da fé. Aonde havia uma sentença de morte, nós trazemos a certeza e a esperança da vida. E nós somos os proclamadores do fato de que Deus é quem tem a última palavra. Não são os médicos, não é o juiz, não é o promotor, não é nenhuma outra criatura ou pessoa deste mundo, mas Deus tem o controle do universo em suas mãos. E o que muda a nossa história é o fato de Jesus entrar em nossa vida. E ainda que venham desafios, e ainda que venham lutas, nós estaremos sempre firmes na certeza de que não estamos sozinhos. E eu quero ler com vocês alguns trechos agora do Sermão do Monte, Mateus, capítulo de número 5, 6 e 7. Abra comigo aí no capítulo 5, verso 17, 5, verso 17 e 18. Eu quero me ater um pouco mais sobre este tema. Mateus 5, versos 17 e 18. Olha o que está escrito aí. Lembrando que Mateus 5, 6 e 7 é o único registro de uma pregação de Jesus na Bíblia. A Bíblia não registra nenhuma outra pregação de Jesus. Mateus 5, 6 e 7, ele é um choque dentro da cultura judaica. Mateus 5, 6 e 7 é um choque dentro da cultura humana.
Mateus 5, 6 e 7, ele é um choque para todos nós. Por quê? Ele desmistifica o fato de que as coisas têm que mudar à nossa volta para que nós mudemos. Mateus 5, 6 e 7, quando você começa aqui no verso de número 1, e ele começa falando daqueles que são felizes, daqueles que são os bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Ele começa assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, como se assentasse, aproximou-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los. E ele diz assim: bem-aventurados são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. No verso 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, e assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. No verso 13 ele diz: vós sois o sal da terra, e se o sal não vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Verso 14: vós sois a luz do mundo, e não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma lâmpada e coloca debaixo do alqueire, e nem no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Ele começa esse texto focando na pessoa, na individualidade em cada um de nós, e ele demonstra que a sua doutrina é focada na mudança das realidades a partir de nós mesmos. E no verso de número 17, ele diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei. Por isso Jesus não se atém a registrar muitas pregações na Bíblia, porque ele não veio para mudar nada. O grande propósito de Jesus foi simplesmente cumprir aquilo que estava escrito e mostrar que aquilo era possível. Ele diz: eu não vim para revogar a lei e os profetas, eu vim para quê que está escrito aí? Para cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um i, nem um tio jamais passará da lei, e aqui tem uma palavra-chave: até que tudo se cumpra. E a lei se cumpre em Jesus. Então, quando nós vivemos debaixo de uma nova dispensação hoje, porque no Velho Testamento era: você errou, você vai pagar. No Velho Testamento você fez, você vai colher o resultado de todos os seus erros. Você merece a morte, você merece a destruição, você merece a ruína. Mas Jesus vem e cumpre toda a lei. E ele diz: eu não vim para anular a lei, eu vim para cumprir a lei. E até que toda a lei se cumpra. Só que toda a lei se cumpre na pessoa de Jesus. E aí agora aquela sentença de morte, aquela sentença de destruição, aquela sentença de ruína que havia contra mim e contra você, ela não foi revogada, mas ela foi colocada no corpo de Jesus. Ela foi colocada na figura, na pessoa dele. Ele diz: quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos vocês a mim, todo o pecado de vocês a mim. Vocês lembram da fala de João Batista na margem do Rio Jordão, quando ele vê Jesus? Ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, quando você olha
para Cristo segundo essa ótica, você entende que Ele é o seu libertador, eu entendo que Ele é o meu redentor, eu creio que Ele fez o que era impossível ser feito, Ele tomou sobre si todos os meus pecados, não para que eu continue agora pecando, mas para que a partir de agora, eu viva uma nova vida, para cumprir os mesmos desígnios que foram dados a Cristo, e para ser um anunciador deste Evangelho, que significa boas novas. A palavra Evangelho significa boas novas, e as boas novas é o fato de que em Cristo Jesus toda a lei foi cumprida, e hoje nós temos a graça de Deus sobre nós, e a graça é favor imerecido, Deus dando tudo a quem nada merece, e pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que o nome dele seja glorificado através da vida de cada um de nós. E eu quero usar dessas palavras nesta manhã, para desafiar cada um de vocês, para juntos crermos neste poder, crermos nesta palavra, e sairmos daqui nesta manhã, completamente livres, completamente renovados, completamente fortalecidos, completamente abençoados, completamente prontos para encarar o mundo na confiança e na convicção de que Jesus é conosco. Não importa o que passou, o que importa é o que está por vir, porque é isso que o Evangelho nos diz. Jesus não veio trazer nenhuma outra lei, por isso você não encontra grandes pregações, você não encontra grandes compêndios de Jesus registrados na Bíblia. O que você encontra de Jesus registrado na Bíblia, em todo o Novo Testamento, é a narrativa da forma com que ele vivia, é a narrativa da forma com que ele se relacionava com as pessoas, é a narrativa da forma com que ele recebia os pecadores e os transformava através da arma mais poderosa que existe, mais poderosa do que qualquer arma nuclear, que é o amor de Deus derramado em nossos corações. Esta é a arma mais poderosa, é esta arma que Ele quer colocar sobre nós. E à medida que nós passamos a viver debaixo desta convicção, do amor de Deus que foi derramado sobre os nossos corações, nós encontramos paz, porque nós podemos dizer, Deus me ama, e nós podemos dizer, eu amo você, as pessoas que estão à nossa volta. E nós podemos desta maneira cumprir a missão que nos foi outorgada, continuar o ministério de Cristo sobre esta terra, fundamentados no mesmo fundamento que Ele, que é o amor de Deus manifestado em favor de todos os homens. Nós não precisamos de mais leis, nós precisamos simplesmente cumprir o chamado que nos foi dado. O cristianismo ele passa por muitas fases ao longo da história. Houve momentos em que foi desvirtuado por interesses políticos, materiais, interesses de poder. Você sabe qual é o acontecimento mais relevante do cristianismo dos últimos 200 anos, dos últimos 2 séculos? Sabe qual é o fato mais relevante? O que aconteceu de mais importante na vida cristã, no cristianismo moderno, no cristianismo desse mundo dos últimos 2 séculos? Foi uma experiência numa casa, numa rua, numa cidade americana, aonde pessoas estavam reunidas, e houve um derramar da presença do Espírito Santo sobre elas. Dons foram distribuídos. Conta-se que pessoas começaram ali também a falar em outras línguas. Conta-se que gente que não sabia tocar piano começou a tocar piano e louvar a Deus através da música. Mas a coisa mais importante que resultou desta experiência, que é a experiência mais poderosa que o mundo conheceu nos últimos
2 séculos, foi exatamente em 1906 que se deu o grande avivamento da rua Azusa, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. O acontecimento mais importante, ou o efeito mais importante deste acontecimento, que foi o derramamento do Espírito Santo, no meio de uma reunião, de uma célula, numa casa, é que as pessoas começaram a conviver pacificamente juntas, homens e mulheres louvando a Deus juntos, o que era proibido, negros e brancos louvando a Deus junto, o que era proibido, pobres e ricos louvando a Deus junto, o que não era usual. Todo o efeito do Espírito Santo sobre a vida do homem, sobre a vida da igreja, não leva este homem necessariamente a uma mudança no seu relacionamento com Deus, porque muitos de nós oram muito, jejuam muito, mas o derramamento do Espírito Santo leva-nos a uma experiência de mudança em relação ao nosso semelhante. E essa é a tônica do ministério de Jesus. E é isso que muda na vida da gente quando nós somos cheios da presença de Deus. Não é que nós vamos orar mais, vamos jejuar mais, não, é que nós vamos amar mais as pessoas, nós vamos julgar menos as pessoas, nós vamos condenar menos, nós vamos agredir menos, nós vamos ser menos presunçosos, nós vamos ser mais humildes, nós vamos ser transformados em servos. E toda arrogância humana cai diante do rei, cai diante da presença da majestade. Esta é a mudança de Romanos 12. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não vos conformeis com este século, mas experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a boa, perfeita e agradável vontade de Deus é que nós não só nos amemos uns aos outros, mas que levemos esta doutrina, que não é ensinada com palavras, ela é ensinada com atitudes. A doutrina cristã não é ensinada com palavras, ela é ensinada com atitudes. Você lembra aqui do teste da semana passada ou não? Retrasada? Quantos estavam aqui? Quando eu pedi para vocês imitarem o que eu estava fazendo, e eu pedi para vocês colocarem a mão na boca e coloquei a mão no queixo. Grande parte, metade pôs a mão na boca, metade pôs a mão no queixo. Embora o que eu falei não é o que eu fiz, alguns acompanharam o que eu fiz e outros acompanharam o que eu falei. E é esta incoerência que tem feito do mundo um lugar muito difícil de se conviver. É esta incoerência que tem feito do cristianismo moderno algo muito difícil de se crer. E é isso que Deus está corrigindo nesses dias. E tem esta pregação, o objetivo de auxiliar nesta correção. Se um casal dentro de casa não é capaz de viver em amor, não é capaz de servir-se mutuamente, são incoerentes. Se os pais e filhos não são capazes de conviver de modo a honrar-se, a cuidar-se mutuamente, são incoerentes. E essa incoerência é o pior de todos os pecados, porque ela nega a Cristo. E isso é muito comum. É moda hoje, não, adolescente é rebelde nos quintos dos infernos. Adolescente tem que ser criado desde a infância, de modo a chegar na adolescência, na juventude, com temor de Deus no coração. Mas é verdade que nós não conhecíamos estas verdades, é verdade que nós talvez nunca fomos ensinados assim, é verdade que nós hoje temos que corrigir coisas que aprendemos agora. Mas a partir do momento que nós aprendemos, renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente, a nossa mente tem que ser renovada. O nosso casamento tem que parar de ser motivo de escândalo, de escárnio, de vergonha. Nós temos que entender que acima de tudo o cônjuge é nosso irmão,
é a irmã, não é propriedade, não é escravo, não é objeto de descarrego de todas as nossas misérias. Não é esparre. Não sei se é assim que pronuncia essa palavra, né? Esparre é aquele que fica tomando o soco do boxeador quando ele está treinando. Nós temos que tomar uma postura. Nós temos que de verdade transformar. Muitos vivem sobrecarregados, e Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde, e encontrareis descanso para as vossas almas. Quantas vezes nós estamos carregando um fardo muito pesado? Eu quero fazer um convite a você, deixar hoje aqui este fardo. Eu comecei a trabalhar como bancário, e bancário talvez era o bicho mais perverso que existisse naquela época. Todo funcionário novo era submetido a um trote. E às vezes eles pegavam uma caixa, enchiam de tijolos dentro, e pegavam aquele que estava entrando ali, iniciando no trabalho, e falava: olha, pega essa caixa, leva lá para o fulano. E chegavam no fulano: não, é para o cicrano. Não é aqui, é lá do outro lado. E o cara ficava o dia inteiro carregando aquela caixa cheia de tijolo. E é isso que o diabo faz com a gente. Ele põe a gente para carregar uma caixa cheia de tijolo, para ocupar a nossa vida, para nos cansar, para roubar as nossas energias, para roubar a nossa esperança. Mas Jesus está aqui hoje e fala: põe no chão, essa caixa eu não falei para você carregar, porque o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eu trouxe você aqui nesta manhã para libertar você. E eu quero finalizar aqui lendo com vocês agora Mateus capítulo de número 25, e aqui eu encerro. Mateus 25, versos 31 até o 40. Mateus 25, dos versos 31 ao 40. Jesus diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aqui está falando sobre a volta de Cristo. E é importante nós termos clareza dessa doutrina. Por quê? Porque a Bíblia diz que Jesus viria, e ele veio. E veio de verdade, viu? Jesus não é ficção científica. Eu já tive a oportunidade de ir lá no lugar onde ele nasceu, está lá o lugarzinho, lugar onde ele viveu, a sinagoga que ele pregou. Ele é real. Os traços dele estão marcados não só na história, mas fisicamente na terra onde ele viveu. E a Bíblia diz que ele vai voltar, e quando ele vier na sua glória, com seus anjos, então se assentará no seu trono de glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os bodes e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, e entre na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Por quê? Porque vocês foram os que mais conheceram a lei. Não porque vocês são as pessoas que mais estudaram a palavra. Eu quero dizer para vocês que tudo vem da palavra. E quero dizer para vocês que Jesus cumpriu totalmente a lei. Mas a ênfase do ministério de Jesus, ela está num único fato: no que vocês fizeram com a palavra e o que vocês fizeram com a lei. Ele diz assim: vinde, benditos do meu Pai, e venham, entrai na posse do reino que está proposta desde a fundação do mundo. Porque tive fome,
e me destes de comer. Olha qual vai ser o nível, olha qual vai ser o tema, olha qual vai ser a balança para pesar quem entra e quem não entra, quem é e quem não é. Tive fome e deste-me de comer. Tive sede e me destes de beber. Muito obrigado, viu? Você vai ganhar um lugar especial no céu. Tive sede e me deste de beber. Estou aqui quase morrendo de sede. O cara entendeu, viu? Saquei o versículo bíblico aqui, o cara foi rápido e trouxe água para mim. Estou engasgado aqui de sede. Tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e vocês me hospedaram. Eu estava nu e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês me visitaram. Estive preso e vocês foram me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? E o rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes me ver. E eles me perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e com sede, e forasteiro, e nu, e enfermo, ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderei: em verdade vos digo que sempre que deixastes de fazer a um dos meus pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Vocês estão compreendendo aonde está a ênfase do ministério de Jesus? Vocês estão compreendendo qual é o chamado de Cristo para cada um de nós? Ele não é focado em você ficar 24 horas por dia trancado dentro de uma sala, orando ou jejuando, mas ele está focado no fato de, depois de você ter lido a palavra, orado e jejuado, sair e colocar em prática em relação às outras pessoas. É esta a realidade que foi escondida da igreja. É esta a realidade que talvez para nós não seja conveniente. Agora eu vou ter que tratar bem até a minha sogra? Vai. É para todos. Ah, mas a minha mulher você não conhece, pastor. Aquilo não tem jeito. Aquilo é uma jararaca, aquilo é uma sucuri. Não importa. Deus dá para cada um aquilo que merece. Para estimular você a ser melhor. E o teu galardão vai ser grande no céu. Pessoal, a mulher vem toda obediente, não gasta no cartão. Você dá o cartão para ela, ela quebra. Você vai chegar no céu, vão botar você na última fila lá. Você não passou por nenhuma tribulação, nenhuma luta, você vai ficar aí no fundo. Agora, aqueles que passaram por lutas, por dificuldades, e apesar disso, se mantiveram fiéis, estes herdarão o reino. Estes terão toda a alegria nesta terra, estes terão a esperança, estes têm a convicção. E eu quero dizer para vocês, em nome de Jesus, nós fomos chamados para mudar o mundo. E uma simples atitude faz toda a diferença. Se você pegar as pessoas mais relevantes da história da humanidade, não foram aquelas que tiveram mais dinheiro, não foram aquelas que ocuparam as maiores posições,
foram aquelas que mais serviram. Madre Teresa de Calcutá, uma mulher completamente inexpressiva do ponto de vista humano, se transformou numa das mulheres não só mais respeitadas, mas mais honradas deste mundo. O próprio Nelson Mandela, um presidiário, 27 anos preso na cadeia, sai para se tornar presidente da sua nação e se transforma num dos ícones da liberdade no mundo. Mahatma Gandhi, Martin Luther King, pessoas que morreram assassinadas, jovens, mas porque usaram a sua vida para servir outras pessoas, foram honradas não só nesta vida, mas serão honradas por toda a eternidade. E eu quero desafiar você a entrar nesse grupo nesta manhã. Eu quero convidar você hoje a tomar uma decisão de seguir a Cristo, de mudar a sua vida, de não ser mais motivo de escândalo, de não ser mais uma pessoa tão preocupada, mas tão preocupada consigo mesma, que não tem condições de olhar à sua volta e ver o estrago que está fazendo muitas vezes. E eu quero dizer uma coisa para você, não é prerrogativa de um ou de outro, todos nós nascemos assim, todos nós fomos egoístas, todos nós fomos presunçosos, todos nós fomos arrogantes. E eu quero dar a você hoje a oportunidade de apresentar a sua vida como sacrifício a Cristo. Eu quero dar a oportunidade a você nesta manhã de entregar a sua vida a Ele. Se você tem vivido com este fardo pesado demais, eu quero convidar você hoje a tomar a decisão de seguir a Cristo.